Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ocean Pact. Eu acho que eu já falei dela bem quando ela abriu capital, mas a gente não tem acompanhado tanto, né, ela de perto. Nesse trimestre eu estou fazendo bastante vídeo, né, então se vocês estiverem dando uma olhada, todo dia tem vídeo programado, né, até início de abril, agora estou estendendo um pouquinho mais. Então a Ocean Pact é uma empresa aí que tem essas embarcações, tem que ter um capex, né? E ela aluga para essas petroleiras, né? Geralmente as juniors, que são as empresas menorzinhas, diferentes da Petrobras. Então vamos lá, sem estender muito. Falar da Ocean Pact. O problema dela é o capex e a dívida, né? Que ela se endividou um pouquinho. A gente vê que a receita cresceu bastante, tá? 28% frente ao ano anterior. Ó, isso no quarto trimestre, no ano então 1,6, mas ainda não é um patamar tão grande, a receita de 1,6. O EBITDA também deu um saltozinho, crescimento anual bem maior. E a taxa de ocupação das embarcações dela, 89%, ó, superior. Não, isso aqui é encerrando 2023 com 87% da ocupação média da frota, média, né? Bem maior que no 2022. Então, o CAPEX, os investimentos que ela está fazendo, está dando retorno, que ela está conseguindo alocar bem, tá? Só que no primeiro momento acaba que isso impacta tanto no resultado financeiro, no endividamento, estrutura de capital, né? E a gente tem que acompanhar isso de perto. Essa taxa de crescimento parece estar entregando, tá? Mesmo assim, a empresa crescendo, lucro no trimestre, dando lucro. Na verdade não está crescendo, né? Não está mostrando aqui. Mas deu um lucro legalzinho e no ano 73 milhões. A empresa é interessante, tá? Pequenininha, as embarcaçõezinhas dela. Ó, Ocean Pact. Aqui falando sobre um pouquinho a taxa de ocupação média, então as embarcações dela aqui, né? Vários tipos de embarcação. Então tem aqui o que está operando, o que está se mobilizando sem contrato. Então, sem contrato tem poucas, né? Poucos períodos que ficou aqui, algumas, né? Agora no final do ano tem algumas se mobilizando. Talvez seja isso aqui uma manutenção específica, né? Tem manutenção, outras do CAS, está em DOCA, na DOCA. Esse mobilização não sei exatamente. E tem uma, contrato potencial, tem alguma aqui, ó. Para o final do ano tem algumas estudos aqui para contrato potencial. Então aqui, ó, falar um pouquinho dos dias potenciais, sem contrato, mobilização e tal. Companhia mantém taxa de ocupação e certo é importante crescimento da diária líquida. Então eles também estão conseguindo repassar um pouquinho do preço da diária. Isso é interessante, né? Downtime, né? Se a embarcação não estiver funcionando por algum motivo, tempo parado no porto, né? Eles fazem aqui, parado no navio, enfim. Tem algumas métricas daqui também, eu não vou entrar muito no mérito, porque a gente já fez alguns vídeos. Eu nem sei se eu destrinchei tanto, tá? Eles fizeram um Ocean Pact Day, de repente eu posso até estudar com mais calma. Mas o objetivo desse vídeo aqui é a gente detalhar um pouquinho como é que está o andamento da empresa. Mas vou ter que aumentar aqui a diária. Isso aqui também é muito interessante para aumentar a rentabilidade, ó, de 143 para 168. E repassou bem, tá? Apesar que os dias ocupados deu um leve quedinha, né? Menos 4%. Receita líquida de embarcação. Então a gente vê que tem umas parcerias também, ó, que entraram aqui bem pequenininha. Mais 36%. Crescimento no trimestre. E no ano cresceu bem melhor, tá? O EBITDA também, a gente vê que a margem também com esse aumento de preço, então no trimestre nem tanto, tá? Mas no ano, aumento de preço, esse número de embarcações ocupadas refletiu bastante, tá? No EBITDA. Então a empresa está tendo uma alavancagem legalzinha aqui, tá? Então 334 milhões no ano, depois vamos ver a dívida aqui, como é que fala. Aqui fala a taxa de ocupação das embarcações projetada para 2024, um pouquinho menor, tá? 81% porque por conta do setor, né? No maior número de adequações nas embarcações, equipamento parado, né? Embarcação parada. Enfim. Aqui eles também têm os serviços, eles vêm embutindo serviços. Isso daí, toda empresa que oferece material, produto, enfim, algum equipamento, vem focando em oferecer alguns serviços complementares para aumentar a rentabilidade. Tá? Então vocês veem como a margem do serviço é muito maior. E eles teve um salto de serviço, 83%. Né? Então, às vezes, na hora de vender uma embarcação, o aluguel de uma embarcação, eles não vendem, né? Eles alugam a embarcação. Eles vão e agora eles devem estar botando um contrato. Ó, mesmo que seja alguma coisa tímida, ó, faz esse serviço aqui de pintura, ó, faz esse serviço aqui de manutenção de combustível, enfim, de estacionar na doca, sei lá quais são os tipos de serviço. A gente vê que a receita não subiu tanto, tá? Mas olha como dá uma alavancagem grande, tá? Ano contra ano. Muito interessante. Então isso aqui é um sinal muito bom, muito positivo, tá? Novos contratos aí, de óleo, aquisição de Environ, Compact, sei lá como é que fala isso aqui. Eles fizeram uma aquisiçãozinha. Tem algumas empresas aqui que vai aumentar um pouquinho mais, tá? O top-down
top line, desculpa, top down. Top line lá da empresa, que é a receita, e a empresa tem o potencial de ganhar sinergia, tá? Ó, monitoria ambiental também, que eles estão entrando. Então, recorde de EBITDA trimestral acima de 100 milhões. Muito bom, né? Aqui consolidando, né? A gente vê que tem uma parceriazinha, então não vai todo o lucro para a companhia, tá? Apesar de botar na receita aqui. O EBITDA saltando bastante e a margem subindo, excluindo a empresa e parceira, tá? Tem alguns créditos aqui de causa judicial também, aqui, que eles retomaram, né? Isso aqui impactou um pouquinho. Então tem aqui os custos, impactou aqui em DC, de incorporação da empresa, isso aqui é a sinergia que eu falei, que vai reduzir no futuro se a empresa fizer um trabalho eficiente de gestão. E alguns bônus, tá? Então teve um aumentozinho aqui de custos, né? Um aumento considerável. Mais despesa geral administrativa super tranquilo, né? Por isso que a margem operacional está subindo. E com o custo aqui dos serviços prestados aí em geral bem abaixo, né, da receita, né? 37% com 30%, eles conseguem ter aí uma alavancagem operacional. O CAPEX, apesar de eles estar tendo um CAPEX alto, né, uma empresa de CAPEX alto, ó, 352 milhões, eles reduziram consideravelmente, tá? Então, parece que vai ser uma dinâmica, né? E reduzindo ao longo do tempo, a gente vê que a taxa de manutenção do CAPEX deles, quando eles atingirem uma maturidade, eles podem reduzir essa linhazinha azul mais clarinha aqui, né, de crescimento, e manter aqui um CAPEX de manutenção estável, né? A gente vê que está até menor que ano passado, que é ano de 2022, no caso, e algumas adequações regulatórias também, bem menor. Então a empresa vem se consolidando e controlando esse CAPEX, né? Apesar de no quarto trimestre ter vindo um pouquinho maior, tá? 19%. Fluxo de caixa, a empresa gerou um caixa aqui de 125 milhões. Né? O CAPEX entra aqui, né, no FCO, parece. O CAPEX de crescimento, algumas operações financeiras, isso aqui tem na operação financeira aqui, resultado financeiro, arrendamento, pagamento de juros, pagamento principal. Então a dívida pesa um pouquinho, né? Mas a alavancagem dele é super tranquila, a dívida líquida sobre EBITDA está 1,6. Olha como reduziu, tá? Consideravelmente. Será que a empresa fez algum esforço aqui? Tá aqui. Eles fizeram conforme Covenant Debenture em dólar. Engraçado, né? Eles conseguiram reduzir consideravelmente, né? Será que eles fizeram algum esforço para renegociação desses contratos? Porque a gente vê que a dívida líquida no mesmo nível do ano passado. E a dívida bruta também, até superior. Então, interessante, né? Então a empresa provavelmente aí conseguiu renegociar e ela teve crescimento do EBITDA, né? Isso daqui pode ter desalavancado, né? Provavelmente também, né? Que é isso? Cadê o EBITDA consolidado? 522 foi isso que desalavancou. Então, o CAPEX da empresa, mesmo com endividamento alto, conseguiu controlar aqui esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA, né? Subindo muito o EBITDA e a dívida parada, na verdade não foi renegociação, eles conseguiram reduzir aqui. A gente vê que a dívida, boa parte em real, apesar de citando aqui a questão do dólar, longo prazo, né? O backlog deles, ó, de produtos, de novos contratos que ainda não entraram. Inspeção de amarras com a Petrobras, então contrato com empresa grande. Vai entrar aí para os próximos trimestres, ó, 333 milhões, ó. Inspeção de amarras, 485 milhões. E outros contratos aí, novas empresas e tal. A empresa vem conseguindo crescer o backlog de contratos. Isso aqui falando do segmento de inovação, alguns projetos que eles participaram, né? Então a demanda por embarcações e serviços continua aquecida, chegada de novos FPSOs, que são essas embarcações aí em alto mar, aumento de produção de petróleo e descomissionamento de plataformas, né? São plataformas aí que estão parando de entrar em operação, parando de funcionar, né? E ela auxilia com as suas embarcações próprias. Um grande número de contratos vencendo, que eles vão ter, né? Então vai ter algumas renovações aí, provavelmente que eles estão esperando, né? Influenciar de forma positiva o crescimento do EBITDA. Mas isso aqui também é um ponto de atenção, tá? Se esses contratos não forem renovados. Mas é bem provável que seja, né? Porque essas empresas elas não vão parar de... Só se elas tivessem um parceiro aí que oferecesse uma embarcação muito melhor. Um preço muito mais atrativo também. Então eles continuam aqui, ó, correta precificação de ativos, enfim. Então essa foi a Ocean Pact, tá? Uma empresa interessante, né? Fora do radar de muitos, apresentando resultados bons, tá? Resultados interessantes e desalavancando com a própria geração de caixa, tá? Então, mais uma empresa aí, uma small cap para ficar no radar. Claro que com as commodities, né, o Brent caindo, a gente não tem como saber quando vai cair, em algum momento vai cair.
pode ser que ela tenha uma demanda desaquecida, mas esses contratos também não são curtos, né? São contratos aí de médio prazo. Então, não é de uma hora para outra que a empresa vai perder receita. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter ajudado. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!